Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 55, cujo título é Visão Cega. Então vamos lá, comecemos por uma provocação inicial. É possível usar informação visual sem ver? Ora, essa pergunta parece um tanto estranha, né? Como assim usar a informação visual sem ver? Se uma pessoa não vê, se ela é cega, como que ela pode utilizar essa informação visual? Bom, a ideia aqui, e por isso eu coloquei em itálico e em outra cor a palavra ver, aqui eu quero dizer com esta palavra a experiência fenomenológica, a experiência subjetiva de eu estou percebendo algo visualmente no meu mundo, no mundo à minha frente, tá? Eu falei na aula anterior, né, sobre a paciente DF, em que ela realizava uma primeira tarefa que eu chamei de tarefa de orientação, em que tinha a abertura, como se fosse a abertura de uma caixinha de correios que estava em diferentes orientações, e a paciente DF, que a propósito teve uma lesão no córtex occipital lateral, depois de um envenenamento por monóxido de carbono, ela era orientada ou solicitada a orientar uma espécie de um envelope que ela segurava na mão, na mesma orientação que a abertura dessa entrada de uma caixinha de correios. E ela teve um desempenho muito ruim, mostrado aqui por essa imagem, em que ela orientou meio que ao acaso, aleatoriamente, como se ela estivesse chutando a orientação, ou seja, ela não estava reconhecendo qual era a orientação do estímulo visual à frente dela. No entanto, num segundo momento em que ela foi solicitada, além de fazer essa orientação do objeto na mesma orientação da caixinha de correio, de inserir esse envelope na caixinha de correios, que eu estou chamando aqui de tarefa dos correios, ela conseguiu ter um desempenho muito bom, né? A resposta correta está indicada aqui por esse triângulozinho aqui, então aqui seria a resposta correta. E note que ela teve pouca variabilidade com relação à resposta correta, ou seja, ela saiu muito bem na tarefa. E é estranho, né? Porque essa tarefa parece ser mais complexa que essa e parece requerer aspectos dessa tarefa. Ou seja, a resposta parece que é sim, parece que é possível de alguma maneira utilizar uma informação visual, mesmo que eu não consiga reconhecer a existência dessa informação visual diante de mim, tá? E isso foi falado na aula anterior, que eu falei de hipótese das duas vias. Se você quiser saber um pouquinho mais, recomendo que você assista a aula anterior. Agora eu vou avançar um pouquinho para falar sobre a visão cega. Então, vamos lá para o paradoxo da visão cega. Então, a visão cega, que vem do termo em inglês blind sight, sight seria visão e blind seria cego, então é uma tradução meio que literal aqui. A visão cega é uma condição clínica na qual o paciente, que possui cegueira cortical, ou seja, a cegueira dele não é ao nível dos olhos, mas é ao nível do córtex visual, lá nos córtices occipitais, tem algumas capacidades visuais residuais preservadas na ausência de qualquer consciência visual, ou seja, o paciente relata que não vê nada, que não enxerga nada. No entanto, o desempenho dele comportamental em algumas tarefas supõe-se que ele está sim processando alguma informação, só que ao nível inconsciente, que ele não percebe que isso está sendo processado, tá? Então, basicamente, os pacientes dizem, não vejo nada. Então, você pergunta, o que é esse objeto na sua frente? O paciente vai dizer que não vê nada, por exemplo. Ou até ele vê alguma coisa, mas ele não consegue reconhecer, identificar esse objeto. Não necessariamente significa que ele não está enxergando, mas significa que ele não está processando ao nível, por exemplo, de dizer... eu não sei o que é esse objeto. Ele faz uma descrição estrutural do objeto, topográfico, mas não consegue classificar aquilo como sendo uma caneta, uma xícara, uma luva, um rosto, por exemplo, tá? Que é o que acontece, por exemplo, na agnosia visual. Mas, mesmo assim, apesar do paciente não ser capaz de identificar o objeto, de reconhecê-lo diante de si, ele aponta para os estímulos quando solicitado, mesmo não sendo capaz de reconhecer os estímulos. Ele desvia de obstáculos, por exemplo, quando está caminhando, então daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso. E eles discriminam movimentos acima do acaso, ou seja, quando é para eles tentar dizer, qual que é o movimento que um determinado estímulo fez na tela. Ele consegue repetir, mimetizar esse movimento, mesmo que supostamente ele não tenha enxergado esse movimento. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Qual que é a evidência empírica para a visão cega? Eu vou falar aqui de um pesquisador que é o Lawrence Weisenkrantz, já falecido, mas um importante pesquisador na área de neuropsicologia, da percepção, da memória.
E o primeiro caso que eu quero falar é do paciente DB, que tinha dores de cabeça desde a sua adolescência e posteriormente ele foi diagnosticado com uma lesão no cérebro, né? Especificamente ele tinha uma lesão no córtex visual primário, então aproximadamente nessa região aqui vermelha, tá? E eu trouxe essa imagem aqui, que evidentemente não é a imagem do cérebro do paciente DB, mas só para a gente lembrar algo que já foi falado em aulas anteriores sobre campos visuais. Campo visual esquerdo, ele é processado pela região temporal do olho direito e pela região nasal do olho esquerdo e, portanto, ela se cruza e é processada pelo córtex visual primário direito. E o oposto ocorre com o campo visual direito, ou seja, se a pessoa estiver fixando num ponto específico, isso evidentemente eu tenho que assumir que a pessoa tem um ponto de fixação específico, né? Porque se ela ficar mexendo os olhos, fazendo movimentos sacádicos, uma hora essa informação vai cair num hemisfério do cérebro e outra hora vai cair no outro. Mas eu estou assumindo aqui que a pessoa está focando em um único lugar. Então, essa região aqui vai ser processada pelo hemisfério direito, essa região do campo visual do mundo, do lado direito, vai ser processada pelo hemisfério esquerdo, e evidentemente vai ter uma região central aqui que vai ser processada pelos dois hemisférios, tá? Se a pessoa teve uma lesão nessa região aqui, aproximadamente, o que significa? Significa que se ela estiver fixada num ponto de fixação, estímulos apresentados nessa região do mundo possivelmente não vão ser detectados por essa pessoa, porque ela tem uma visão cega não para todo o mundo, não todo mundo ou todo o campo visual, mas para uma região específica do campo visual que ela não consegue processar, tá? Supondo, por exemplo, que ela tenha uma lesão hemisférica, né? Se ela tiver bilateral, aí o problema pode se estender para os dois hemisférios, tá? E o paciente DB, ele tinha essa lesão nessa região, tá? E ele fez algumas tarefas, por exemplo, uma das tarefas que ele tinha era que ele olhava para um ponto de fixação, tal como esse daqui, e ele apertava um botão sempre que ele detectava um estímulo que poderia aparecer em diferentes pontos da tela. Então o estímulo apareceu aqui, ele detecta, porque está do lado direito, e ele consegue processar, porque é o lado esquerdo que processa, o hemisfério esquerdo do cérebro, ele consegue processar. O outro estímulo apareceu mais próximo ao centro, mas ainda do lado direito, ele ainda consegue processar, porque é o hemisfério esquerdo que processa. Aí ele apareceu um estímulo no extremo esquerdo do campo visual, ele não consegue processar, porque o hemisfério esquerdo, o lado esquerdo do mundo do campo visual é processado pelo hemisfério direito do cérebro, logo ele não detecta esse estímulo. Então a resposta dele é simples, é apenas dizer se detectou ou não pressionando um botão. Tá? Essa é uma resposta relativamente simples. Mas o que o Weissenkrantz fez? Né? Porque isso ele já detectava, por exemplo, que o desempenho era pior quando os estímulos apareciam do lado esquerdo do que quando apareciam do lado direito. Né? Na região, então, do campo visual que não tinha processamento, ele realmente não respondia. No entanto, o Weissenkrantz, né, ele teve a brilhante ideia de fazer agora o seguinte. Agora o participante, ao invés de ter que apertar um botão se ele viu um estímulo, detectou um estímulo e não apertar se ele não detectou, agora ele é solicitado a apontar para qual lugar do mundo em que ele viu o estímulo, né? E aí ele mediu a angulação, né, o ângulo com relação ao campo visual do paciente, onde o estímulo apareceu, ele manipulou isso, né, onde que ele apareceu em relação ao mundo, em relação à cruz de fixação, e para onde que o paciente apontou, tá? E aqui eu tenho os resultados originais de um dos estudos feitos pelos pesquisadores. E aí eu tenho aqui eu tenho o campo visual direito, tá? Lembrando, o campo visual direito está intacto porque ele é processado pelo hemisfério cerebral esquerdo. Então, se o participante estiver apontando as respostas próximas a essa linha aqui com um ângulo de 45 graus, significa que o desempenho é perfeito, ou aproximadamente perfeito. Ou seja, ele está realmente apontando para o estímulo tal como onde ele apareceu na tela. O ponto interessante é que o desempenho dele foi muito bom também quando ele tinha que apontar para estímulos aparecendo no campo visual esquerdo, porque note que os estímulos caem aproximadamente numa linha, num ângulo de 45 graus também. Né? Aqui, quando eu olho aqui, tem um pequeno desvio aqui, mas é um desvio muito pequeno, né? Não é algo aleatório. Ou seja, tem uma tendência crescente do participante estar apontando para o lugar correto. O participante está acertando aproximadamente onde o estímulo está, muito embora na tarefa anterior em que ele tinha só que apertar um botão dizendo se ele viu ou não o estímulo, ele não via, mas na hora que ele tem que apontar, ele aponta. Ou seja,
Ele não consegue reconhecer a presença do estímulo, mas ele consegue ter uma ação visualmente guiada, visualmente orientada para interagir com o objeto por meio de uma ação visomotora, né? Então ele utiliza a visão para guiar o movimento das mãos. Ou seja, qual é a implicação desse resultado? A evidência de processamento visual sem experiência subjetiva consciente de estou vendo algo. Vamos ao segundo exemplo agora, o paciente GY. Esse caso que eu vou falar é de um vídeo que está disponível no YouTube, é um estudo não publicado, mas existem outros estudos do paciente GY que estão publicados, também tinha uma lesão. E o que acontece aqui? O paciente está colocado aqui, ele está com a cabeça numa queixeira, porque está sendo monitorado também os movimentos oculares dele, tá? Então tem uma tela de computador aqui do lado que está registrando como que os olhos dele fazem movimentos sacádicos para diferentes posições aqui da projeção. E aqui a gente vê claramente uma luz, né? Um pontinho visual, igual o meu laser quando está apontando aqui para a tela. E essa luz está fazendo um movimento assim, ó. Está fazendo um movimento circular nesse momento do vídeo. Então ela está fazendo isso daqui, né? Ela dá uma volta aqui. Essa é a trajetória da luz. Nesse estudo, o participante, o paciente GY, é solicitado a fazer um movimento com o dedo que mimetize o movimento que está sendo feito pela luz. E aqui, nesse momento, ele está apontando, né, e aqui é uma imagem estática, mas o que ele está fazendo é exatamente isso também. Ele está repetindo exatamente o movimento que a luz fez antes, ou seja, ele está fazendo uma tarefa manual, ele está fazendo uma ação visualmente guiada pelo que ele viu antes, né, que ele registrou, mas se você perguntar para ele o que ele viu, ele não consegue falar. Porque ele não reconheceu isso num processamento consciente. Ele não consegue explicitamente, do ponto de vista consciente, dizer o que ele processou. O link para esse vídeo desses screenshots está disponível no YouTube, está em inglês. É um vídeo curtinho, mas mostra exatamente o quão fantástica é essa evidência empírica da visão cega. E, mais uma vez, a implicação é a mesma do slide anterior. A evidência de processamento visual sem experiência subjetiva consciente de estou vendo algo. Uma evidência clínica para a gente finalizar essa série de exemplos de visão cega. Esse print aqui é de uma imagem do livro do David Myers e do The Wall, de 2018, um livro de introdução à psicologia, mas tem vídeo no YouTube disponível também, o link eu vou deixar no card, eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo para vocês assistirem. Basicamente aqui o que a gente tem? Aqui atrás nós temos um profissional da saúde, se eu não me engano um médico, e aqui nós temos um paciente que tem sintomas de visão cega. Então ele reporta não enxergar as coisas, ele não processa, não tem consciência do mundo diante dele. No entanto, quando ele é colocado para se deslocar num corredor em que vários objetos foram colocados no caminho dele, que ele poderia a qualquer momento pisar em cima, tropeçar, cair, ele vai desviando dos objetos sem ter uma oclusão, sem esbarrar nos objetos, se acidentar e sem cair. Isso tudo é filmado e está disponível no link que vai estar na descrição do vídeo. Ou seja, mais uma vez, a mesma coisa, a implicação, a evidência de que há processamento visual sem experiência subjetiva consciente de estou vendo algo. Ou seja, voltando lá para o segundo slide, quando eu pergunto se é possível processar informação visual sem ver, a resposta é sim. Pelas evidências que nós temos da visão cega, isso é possível de alguma maneira, tá? Então, quais são as mensagens para levar para casa nesse vídeo um pouquinho mais curto que se relaciona muito com a aula anterior? Na aula anterior, eu falei que ver não é uma coisa só. Quando eu falei da hipótese das duas vias, eu falei da via ventral, da via dorsal, da via onde, da via o quê, né? E eu falei também naquela aula que a mesma informação visual pode sustentar reconhecimento e ação por caminhos diferentes. E quando a gente está falando aqui de visão cega, mais especificamente, é como se nós estivéssemos falando que de alguma forma a parte do reconhecimento está comprometida e só tem a parte da ação. E como a parte do reconhecimento está comprometida e essa parte é muito importante para a experiência fenomenológica de estou vendo, a pessoa consegue agir sobre o mundo, o que indica que ela enxerga alguma coisa, mas ela não se percebe enxergando, tá? E aí, a mensagem principal que complementa essas duas que são da aula anterior é a seguinte: nem tudo que o nosso cérebro faz chega à nossa experiência subjetiva. Ou seja, essa ideia de inconsciente, que é uma ideia um tanto quanto interessante na história da psicologia e a qual eu pretendo retomar numa aula específica no futuro ainda. Precisamos trabalhar ainda algumas coisas para que eu retorne essa ideia de consciência e de inconsciente, tá bom? Mas é isso, gente.
Mais uma vez, eu deixo como sugestões de materiais o canal Psicologia do amigo Edmilson, que tem produzido um conteúdo muito bom, de muita qualidade, um curso de introdução a neurociências. Em breve, possivelmente, ele deve estar trazendo novos conteúdos no canal dele. Recomendo que você assista, se inscreva. Vou deixar o link no card e no link na descrição do presente vídeo. E também o canal Eu Percebo, do professor Rui de Moraes Júnior, lá da Universidade de Brasília, que tem um curso completo de sensação e percepção ministrado ao nível de graduação na Universidade de Brasília, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.